Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. Como repórter da Rádio Jornal, que me fica honrado de dar o empurrão que o general... Deixa eu falar aqui. Olha aqui, garoto. Olha aqui. Qual é o papel da imprensa brasileira? Ainda existe censura? Quais foram as formas de silenciar a imprensa durante o golpe militar de 1964 e nos dias de hoje? O Nocaute resolveu investigar o tema. Conversamos com professores e jornalistas para entender se ainda existe censura na imprensa brasileira e como que os veículos de comunicação podem exercer o seu poder. Veja a seguir o resultado do nosso trabalho. O golpe de 2016 é um golpe jurídico, parlamentar e midiático. Uma parceria entre os três eixos. Porque sem o trabalho jurídico prévio, que preparou o clima, como se a corrupção tivesse nascido com o PT, não teria havido golpe parlamentar. E sem o apoio entusiástico da mídia, que levou as multidões de classe média para a rua, naquelas passeatas, principalmente de 2015, não teria havido golpe parlamentar. Sem a Globo, não haveria o golpe comandado pelo Eduardo Cunha. Meu voto é sim! Então é uma imprensa que não aceita o resultado das urnas também. Se a gente for lembrar no passado, né, em 64, a gente às vezes fala a mídia brasileira é golpista. Ficam achando que é uma construção. É golpista concretamente. Eles apoiaram o golpe de 64 com editoriais, com matérias, com manchetes. No dia em que derrubaram o presidente João Goulart, no dia seguinte... Quando derrubaram o presidente João Goulart, no dia seguinte, o Globo estava comemorando. Ressurge a democracia. Como ressurge a democracia? Eles tinham acabado de dar um golpe na democracia. Então a mídia é sócia desse golpismo no Brasil. Porque eu não sei o que está acontecendo. As informações são tão enviesadas, são tão cruzadas, são tão ideologicamente manipuladas, que se eu disser eu acho isso, eu acho aquilo, eu não acho. Eu estou ouvindo o que os outros acham. Eu sei de que lado eu estou, mas a informação agora não é mais oculta. Ela é confusa, ela é bombardeio. Em 1964, o regime instaurado, ele criou a censura, tornando, vamos usar como metáfora, um quarto de uma casa. Ele tornou aquele quarto absolutamente escuro, tenebroso, não tinha luz nenhuma. Você não enxergava nada. Era a censura da ditadura militar. A censura hoje é o oposto. Imagina um quarto com todas as paredes pintadas de branco e uma luz ofuscante, que te deixa cego de tanta luz, de tanta informação, de tantas imagens, de tanta coisa projetada, tanta coisa dita, tanta coisa escrita. Você está cego do mesmo jeito. Só que no quarto escuro você sabia que estava cego. Agora no quarto iluminado, você acha que você está enxergando. E isso é muito mais perigoso, porque o cara que acha que sabe tudo, porque viu no Jornal Nacional, porque viu nos jornais, porque leu na internet, ele acha que ele está informado. Ele não sabe que ele é uma besta, que está sendo manipulado, é um imbecil que acredita na reforma da Previdência, na reforma da Trabalhista. Ele não sabe que ele está sendo manipulado. E isso é o maior perigo, porque é um cego que não sabe que é cego. No jornal... se instalou um sujeito jovem e ele se sentava num canto da redação, numa dessas mesas de arquiteto, essas pranchetas, para poder caber a quantidade de laudas que ele lia. Não sei quantos dias, quantas semanas já ele estava censurando, porque ele lia tudo antes do material descer para a oficina. Ele lia na lauda e dizia isso pode, isso não pode, isso pode. Riscava. E aquilo não podia sair. Você estava lendo uma matéria de política e aí no meio da matéria vinha faça o arroz como de costume, use óleo de não sei o quê. Pelo menos na internet a gente tem alguma dissonância, né? Aliás, eu diria que até 2010, 2011, 2012, os blogs progressistas, aqueles que têm um pensamento diferente da grande imprensa, eram dominantes na rede. Só que os setores conservadores perceberam isso
e passaram a atuar fortemente na rede também, né? A mídia convencional, ou a velha mídia, os grupos tradicionais de mídia, são hoje os principais fornecedores de conteúdo também para as redes sociais, né? Então, mas pelo menos nas redes sociais você tem a outra voz, tem um espaço para a outra voz se manifestar. Coisa que não acontece na mídia convencional. Abre o jornal O Estado de São Paulo. É uma linha única. Qualquer governo precisa do apoio da mídia. Qualquer governo. Por quê? Porque o Brasil tem dimensões continentais, o Brasil tem uma população extremamente diversificada, o Brasil tem uma população iletrada, e isso é muito perigoso, porque significa o que exatamente? Significa que a grande maioria da população recebe informações via televisão ou via rádio. Ou agora participando de redes sociais que troca muita imagem, vídeos, etc. Isso significa que existe todo um trabalho de comunicação que precisa ser feito para esclarecer a população sobre o que está acontecendo. Ou o contrário, um trabalho de comunicação para exercer opressão e dominar a população e reprimir a população e convencer a população de que está certo a repressão. O grande exemplo disso foi, para mim, o maior exemplo mais emblemático disso na história do Brasil, foi a Copa de 70, onde você teve a ditadura militar no auge, nunca se torturou tanto no país, nunca se prendeu tanto, nunca se perseguiu tanto, era o general Médici, mas a Globo transmitiu a Copa do Mundo, em 70, criou aquele hino oficioso brasileiro, 90 milhões em ação para frente, Brasil, não sei o quê, e todo mundo feliz, cantando aquele hino. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Eu fico pensando que eu entendo como foi que o Ferreira Goulart fez aquele poema traduzir-se. Porque tem uma partezinha que fala muito disso que eu sentia. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Era isso que a gente vivia, entendeu? Uma parte da gente tocando a vida e outra parte estarrecida com tudo que acontecia. Então, veja bem, nós estávamos todos sofridos, chorosos, assustados, calados, tocando a vida, torcendo pelo Brasil, Copa do Mundo, uma bagunça, né? Todos juntos vamos pra frente Brasil, salve a seleção, de repente aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil... Em 64, a mídia fez o barulho que levou a classe média para a rua, Marcha da Família, com Deus pela Liberdade. As marchas que deram apoio popular para o golpe de 64. Em 2015, 2016, a mesma coisa. A Globo chamava para as ruas em 2015, dizendo, são famílias inteiras, em paz, pela liberdade. De todas as idades, crianças, pessoas idosas que estão aqui com cartazes. Reedição da Marcha da Família, agora com o pessoal vestindo a camisa amarela e com o patinho, né, o pato amarelo, que virou símbolo desse movimento lamentável, né?